Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Didi Leão, sou o CEO da startup Light of Legions, sou membro da startup ES Impérios Sagrados e hoje a gente tem um convidado muito especial. O assunto de hoje a gente vai falar sobre os jogos online, sobre os games, principalmente para aquela galera que não conhece ainda. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trago aqui um amigo meu e um cara que eu respeito muito, Felipe Magnani. Boa noite, Felipe. Como você tá? Boa noite, Gigi, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, né, participando dessa empreitada nova aí que você está participando. Me chamou, me convidou, é um prazer enorme estar aqui também. O respeito, ele é recíproco, né, entre eu e você, então é um prazer estar aqui. E vamos lá, que eu quero saber aí o que a gente vai conversar hoje, por favor, vamos lá. Legal, Felipe, legal. Tem prazer em tê-lo aqui também. O assunto de hoje, o principal objetivo é a gente fazer com que pessoas que não conhecem ainda esse universo dos jogos, né, games, enfim, e aí tem alguns, tanto de celular quanto de computador, entendam mais sobre esse assunto. E para começar, eu queria te perguntar, enfim, no que você trabalha, como você conheceu o mundo dos games, uma introdução sobre você, sabe? Queria que Tudo você se bem. apresentasse um pouco para o público. Claro, sem problema nenhum. Na verdade, eu conheci o mundo dos games como toda criança, né? Era um dos atrativos da minha época. Eu peguei os videogames iniciais, o Mega Drive, o Master System. Não parece hoje, mas eu sou um pouquinho mais velho. Mas a paixão, ela é desde criança. Eu sempre fui uma criança que gostava muito, apesar de praticar os esportes comuns, né? Futebol, natação, sempre ganhei medalha de ouro. Então, assim, era uma coisa que não diminuía a minha performance nos outros esportes. Eu sempre gostei de fazer esporte e de jogar o meu videogame. É um hobby, né? Hoje ele virou um hobby, ele não é parte da minha, como é que eu posso te falar, da minha formação profissional. Eu sou médico, endocrinologista, trabalho já com medicina há 10 anos, faço gestão hoje em dia de hospitais públicos e privados e sou diretor de uma empresa aqui no Rio de Janeiro. E o videogame até hoje, né, os games, o e-sport, desde a minha época ele era uma coisa muito marginalizada, né? Tinha um preconceito muito grande, a pessoa que ele gosta de videogame, ele não pode ser uma pessoa que conversa, uma pessoa sociável, e nunca foi assim. Eu sou uma pessoa muito tranquila, sou oficial militar da reserva também, então é uma coisa que nunca trouxe problema para mim, sempre agregou. Na verdade, eu sempre procurei estar produzindo e o videogame sempre me ajudou a ter um pensamento até mais lógico, mais rápido, me diferenciou em algumas coisas e é um hobby maravilhoso. Eu conheci então os games lá atrás, desde pequenininho, e ele me acompanha como hobby até hoje. Hoje eu não tenho tanto tempo livre, mas eu faço questão de estar um pouquinho no computador. Hoje ele é um meeting também com os amigos distantes, pessoas que não estão mais próximas a mim, moram em outras cidades. O Gigi, por exemplo, é um exemplo deles, é um cara que mora em Curitiba. Eu sou do Rio de Janeiro, a gente tem uma relação de amizade muito grande. E mesmo assim, toda noite, praticamente, eu falo com ele, e aí, Gigi, como é que estão as coisas? Mas, nem que seja para a gente conversar um pouquinho, nem jogar a gente joga, mas a gente conversa muito. Então, a minha paixão é desde criança. Meu avô jogava videogame, meus primos, meus tios. É comum na minha família isso. Então, não tem idade, meu pai joga. Então, assim, sempre fez parte da minha educação e não tenho problema, não me arrependo, não tenho problema que me rotulem como nerd, CDF. Para mim, tá ótimo, eu gosto muito. Eu concordo. Nossa, faço das suas palavras as minhas também. Eu sou um pouco mais jovem que você, como você falou, mas desde criança mesmo a gente. Pouca coisa, pouca Pouca coisa. coisa, pouca coisa. Mas desde criança você vê que a evolução que os games tiveram. Quando eu era um pouco menor, realmente a gente era rotulado por jogar, a gente tinha Sim. estigmas e hoje em dia está sendo quebrado, principalmente para essa nova geração que já vem crescendo desde criança com jogos, sejam eles de celular, sejam eles de console ou de computador. E é Sim. uma coisa que só tende a crescer, né? É um mercado em muito desenvolvimento. Hoje em dia, desculpa te interromper, Gi, a gente tem até a profissionalização, né? A gente tem torneios aí de games que você hoje gera uma fortuna em um simples torneio. Tem pessoas que Isso. trabalham a vida toda como advogado, como médicos, por exemplo, e não acumulam tal fortuna, né? Então, hoje o esporte, ele, vou dizer dessa forma, ele calou, né, muitas pessoas preconceituosas, mostrando que, inclusive, durante a pandemia, foi algo que foi muito procurado, mercado superaquecido, tudo parado, e a gente tinha campeonatos de esporte, práticas de esporte que aqueceram mercados. Hoje a gente tem grandes empresas que têm times de esporte, a gente tem grandes clubes que têm times de esporte. Então, não tem o que se falar, né? O esporte é uma realidade e não tem por que ter esse preconceito que todo mundo tinha, a rotulação de uma pessoa incapaz, não sociável. Isso não existe mais, Isso. isso não existe. Exatamente. Eu queria te perguntar, Felipe, se você acha que teve que os games, se eles te ajudaram de alguma maneira, tanto na sua carreira quanto na sua carreira como médico, né, como militar, ou até mesmo na sua vida pessoal, talvez aliviando estresse, talvez sendo um hobby para, como você falou,
conversando com os amigos? De alguma maneira, se os games te ajudaram ou te ajudam ainda? Olha, eu vou te dar um exemplo, Gis, que eu li há um tempo atrás, né? É, era um jovem falando que o pai tinha falecido há muitos anos e ele conseguia jogar videogame com o pai. A princípio, ninguém entendeu como assim, o pai faleceu e ele joga videogame com o pai. E era o seguinte, antigamente era muito comum quando você tinha um recorde no jogo, você ter o ghost daquele recorde. Então, quando você jogava contra o ghost, era um jogo de corrida. Então, o menino ficava postando corrida com o pai mesmo depois de falecido. O menino ele nem Nossa. ganhava no jogo porque estava ali ele e o pai dele brincando. Então, assim, o videogame, na verdade, os jogos, eles foram sempre muito importantes. Eu mantenho contato com pessoas que eu não consigo estar todo dia presente. Também as amizades permanecem pelos games. Óbvio que é um local de total desestresse. Você brinca, você se diverte. Eu acho que você manter a sua imaginação, a sua cabeça longe das coisas ruins, por exemplo, durante a pandemia a gente teve um aumento de mais de 40% das pessoas procurando se divertir através de jogos eletrônicos. Para quê? Para sair um pouco daquela vida doída, machucada, entendeu? Então, assim, o esporte também é isso. Ele é um hobby, como ler um livro. Você viaja para um local, você faz parte de uma outra realidade. Você está com seus amigos brincando, então, assim, você consegue, dentro da sua casa, né, estar com seus amigos, desestressando. Eu acho que ele ainda falta um pouco para auxiliar, né, nas profissões aí que a gente tem. Mas eu acho que o mundo virtual ele já é uma realidade. Hoje a gente tem robôs que não são videogames, não são jogos eletrônicos, mas fazem cirurgias. E a gente tem simuladores de voo. Hoje os pilotos de avião, autoescola, é tudo em simulador. Nada mais é do que um jogo. Então eu posso falar para você que tem profissões que eles sim auxiliam. Ainda não no meu caso, né? Ainda não tenho um simulador, né, para treinar a medicina, mas a gente tem simuladores, por exemplo, para você treinar um respirador, que é onde o paciente, quando está entubado, com dificuldade de respirar por conta própria, você consegue simular hoje, você estuda, você aumenta o parâmetro, diminui outro parâmetro, então você treina ali. Então, Nossa. ó, até retifico as minhas palavras, Gigi. Existe sim na medicina, não são jogos, mas são simuladores eletrônicos que poderiam ser jogos, tratados como jogos, que auxiliam hoje no saber, no conhecimento do médico. Hoje é uma profissão que a gente está vendo durante essa pandemia totalmente, não só hoje, né? Agora que É, focaram na gente novamente, que é total essencial, total é. essencial. Então, assim, Gigi, me ajudou muitas coisas. Já fiz, lembrando agora, cursos com simuladores eletrônicos para o negócio medicina. Então, realmente. Agora você até me pegou, além de me ajudar, né, na infância, no crescimento, fazendo parte, eu tenho colegas, por exemplo, que preferiam estar na rua bebendo. Não É, era muito a minha praia, eu preferia estar em casa, às vezes, conversando com meus amigos, jogando alguma coisa e fazer outras coisas. Tudo você não precisa ser igual a todo mundo, né? isso. E para mim sempre foi muito bom, sempre agregou bastante, sempre É. agregou bastante. Eu acho que essa é a palavra mesmo. Não tem que ser algo que você vai fazer e vai deixar de fazer outra coisa, mas sim algo que vai agregar, de alguma forma vai Exatamente, contribuir para a tua atividade ou para a tua vida pessoal mesmo. É. exatamente, concordo. E eu queria só fazer mais uma pergunta para você, Felipe. Eu queria Claro. te perguntar se você tem algum colega de profissão, se na sua profissão, ou pessoas talvez da tua idade, se você vê que isso é comum, ou se você acha que o número vem aumentando com essa nova geração mesmo que está vindo por aí. Olha, rapaz, eu não vou poder entregar todo mundo aqui, né? Afinal de contas, eu estou falando por mim, mas durante essa pandemia, por exemplo, eu já tive grupo aí em jogos, né? Onde a gente é muito profissional, tô brincando, e tinha um esquadrão só de médico. Então, você é médico também, você é médico. Então, assim, na minha profissão existem pessoas assim que jogam até hoje, meninas, inclusive. E eu acho, Gigi, que a minha geração, ela começou, foi a primeira geração a lutar com esse preconceito dos games, do esporte. A minha Isso. geração acho que foi a minha geração. O pessoal de lá de 87, né, início de 90, eles lutaram bastante. O videogame teve presente na infância. Quem nunca se juntou para jogar um Mortal Kombat, um Street É. Fighter? Então, assim, eu acho que a gente vem lutando e é presente até hoje. Por exemplo, eu tenho Flipper. Flipper é aquela máquina onde você tem os jogos, né? Aquela armação toda de madeira. E quando eu faço uma festa aqui, por exemplo, meus amigos todos jogam, entendeu? Então, assim, na minha idade, com certeza, tem outras pessoas que jogam. Na minha profissão, com certeza, tem outras pessoas que jogam. A gente tem grandes exemplos aí. A gente tem um ator, o Henry Cavill, eu não sei falar o nome dele, é o Uhum, Super-Homem. uhum. Ele joga e é um excelente ator. O ator A do gente Witcher, né? tem... o The Witcher, Isso. exatamente. Ele falou que, inclusive, realizou um sonho, né? Poder encarnar um personagem de uma coisa que É. ele gosta de fazer. Então a gente tem aí o Neymar, grande jogador de futebol, que tem, hoje em dia, tem uma empresa de esporte dele, se eu não me engano. Ele faz os campeonatos, ele tem Isso. todo o aparato, né, dele para poder
jogar. A gente tem muita coisa acontecendo. A gente tem o Everton, jogador do Flamengo, jogador de futebol excelente, ganhou um campeonato de FIFA durante a pandemia. Então, assim, eu acho que isso aí, acho que esse preconceito já não deve existir. É muito real o esporte, né? Eu acho que o esporte, quando a gente fala assim, é muito profissional. Mas os games, a vida virtual, está presente em tudo. Nem todos são profissionais. Eu, por exemplo, não sou profissional, mas eu me ajeito de vez em quando, entendeu, gente? Tem dia que eu morro, tem dia que eu estou vivo, então eu dou meus pulinhos. Então, assim, não sou profissional, mas adoro. Então, para mim é maravilhoso. Eu brinco com meus afilhados, tem 2 aninhos. Eu quero jogar um joguinho com o Dindim. Então, assim, é muito bom. É um momento família, é um momento só seu quando você quer ficar quietinho. Então, assim, tem muito médico jogando, tem muita pessoa mais velha que você jogando. Pode acreditar nisso. Legal, legal, exatamente. Eu fico muito feliz em ver como as coisas vêm mudando e eu realmente concordo com o que você disse. A sua geração foi meio que um ponto que quebrou essa barreira dos games. Antes da sua geração, eu acho que era muito mais incomum jogar, até mesmo por menos opções, por não tinha tecnologia tão avançada. Com a tua geração, Com certeza. foi uma geração que quebrou barreiras e possibilitou que hoje em dia uma criança cresça jogando e isso não seja considerado algo como era considerado há muito tempo atrás, estranho ou diferente, assim. O alienado, né? Ah, lá o Isso, alienado, o nerd, o CDF, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí isso. não tem nada a ver. E Legal. falam assim, os jogos induzem a violência, essas coisas. Eu acho que isso é muito mais da criação, da família da pessoa, dos valores que a pessoa Isso. aprende quando criança. Eu joguei jogos violentos e nem por isso fui violento na minha infância, na minha juventude, na minha vida adulta. Isso é criação, isso são valores. A gente não pode confundir valores com influência externa. Valores são valores, influência externa, só aquele que não teve valores vai se agarrar a Isso. esse tipo de coisa, entendeu? Concordo, até mesmo porque os jogos têm faixa etária, da mesma maneira que um filme pode ser violento, cada Exatamente. jogo é apropriado por um certo público. E a indústria hoje ela é levada muito a sério, ela leva as coisas muito a sério. A gente existe, por exemplo, países que é proibido, por exemplo, esse tipo de prática esportista no país. Esse jogo não funciona nesse país. É, Esse nome não funciona no país. Então troca o nome do personagem. isso. Esse tipo de cor não pode, troca a É, cor. Então, assim, é uma indústria preocupada que avisa, por exemplo, quando você liga um jogo que tem muito flash, cuidado, risco de epilepsia, se você tem isso. algum tipo de doença. Então, assim, eu acho que é uma indústria super profissional e realmente esse tipo de preconceito não pode existir. Já está antiquado demais, assim Legal, como outros, né? concordo, muito, muito verdadeiro isso que você falou mesmo. E só para agora finalizar, agora realmente a última pergunta. Por favor, vamos Você, lá. você como médico, você acha que os games eles ajudam de alguma forma, talvez o nosso cérebro, nossa parte cognitiva, ou isso que todo mundo fala talvez não seja verdade, é um mito, assim? Olha, na verdade, não é o meu campo de pesquisa e estudo, né? Como eu falei para você, eu sou Isso. endocrinologista, eu sou gestor, né, de área de saúde. Mas, por exemplo, eu posso te falar o seguinte: a gente tem diversos testes, por exemplo, onde, como a gente falou do simulador aqui, o simulador não ajuda no aprimoramento de uma pessoa a fazer a sua profissão? Então, eu acho que é o seguinte: ele realmente usado da forma correta, com os cuidados corretos, ele é realmente uma ferramenta capaz de causar grandes mudanças, entendeu? Então, Isso. assim, Gigi, você acha que eles podem ser usados, ele ajuda na alta performance? Eu posso te garantir uma coisa. Se você tem um jogo, por exemplo, onde você tem que exercitar a sua memória, onde você tem que exercitar o pensamento rápido, o quiz, por exemplo, aqueles jogos onde você tem que adivinhar grandes pistas, resolver grandes crimes, aquilo ali com certeza vai estimular o seu raciocínio lógico, aquilo ali com certeza vai estimular a sua perspicácia, você saber discernir. A gente tem uma história muito interessante de um garotinho que salvou a família de um incêndio do carro porque ele jogou um jogo onde ele identificava que quando saía uma fumaça preta do capô do carro, aquele carro estava pegando fogo. Ele tirou a família toda dali e o carro realmente pegou fogo, explodiu e salvou a família. Um garotinho de Nossa, 6, 7 anos americano. Então, assim, nossa. ele é uma ferramenta que pode ser usada para melhorar? Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso, entendeu? Então, Uhum. eu acho que ele deve ser usado de forma correta. Obviamente, existe, como em toda indústria, existe o modo perverso dos games, né? Que é o que a gente, obviamente, não indica a ninguém. E o ser humano, às vezes, ele comete certos erros e, infelizmente, isso acontece. É cabível de mudanças, né? A indústria ela ajuda muito melhorando esse tipo de coisa, mas usado de forma correta, com certeza, ele ajuda sim, Gigi, eu não tenho dúvida. Não tenho Legal. dúvida.
Eu concordo plenamente. Até eu pessoalmente, né, me ajudou demais, tanto no desenvolvimento pessoal, quanto até me descobrir quem eu sou e o que eu gosto de fazer, assim. Então Isso aí. eu acho que é por aí mesmo. Bem, É, pa- por eu- favor. não, eu quero falar mais alguma coisa? Alguma Na mensagem verdade, final? eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu mesmo, quando fui convidado, né, eu não tive nenhum tipo de preconceito. Teve um colega nosso que estava, né, em chamada com a gente. E aí, não falei que o Felipe ia aceitar? É porque eu acho que isso já tem que cair por terra, né, Gigi? Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é. Eu não Isso. sou uma pessoa que hoje dependo de terceiros para viver. Eu nunca pensei com a cabeça dos outros. Eu tenho a minha própria cabeça. E eu sou diferente. Eu sou um médico profissional. E sim, galera, eu jogo videogame. Para aqueles que não entendem isso, por favor, podem vir me conhecer, faço questão de conversar também. O Gigi é uma pessoa inteligentíssima, não sei quem conhece ele aqui, quem conhece sabe do que eu estou Obrigado. falando. Conheço outras pessoas empreendedores que também jogam videogame, pessoas que mudam, estão aí mudando o cenário de indústrias, de empreendedorismo. Então, assim, pessoal, vamos parar com isso, já acabou, né? Esse problema já foi, já. Aceitem. O nerd hoje ele pode ser bonito, inteligente, estou brincando. Obrigado, gente, pela Obrigado, oportunidade de estar aqui, Felipe. viu? Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, foi um prazer tê-lo aqui e achei lindas palavras e eu concordo com tudo que você disse, Felipe. Obrigado mesmo por essa entrevista e pelas palavras. E a comunidade, acho que gamer inteira, fica feliz em ouvir isso, principalmente vindo de um profissional tão qualificado e tão Obrigado. realizado como você. Obrigado, Felipe. Obrigado, meu amigo. Ó, fica com Deus e ó, mais tarde aparece lá, hein? Vou estar dando aquela olhinha nos games lá, tá bom? Quem quiser pode adicionar lá também. Tchau, tchau, gente. Valeu, Tchau, tchau, Felipe. pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados na Build, me acompanhem. Sigam as redes sociais da IS Impérios Sagrados, da Light of Legions, porque a gente vai produzir muito conteúdo para vocês. E até uma próxima.